Fala aí, mano. Tá bom, velho. Limpa a câmera aqui, vai. Como é que limpa, velho? Deixa eu falar que deu buraco aqui, ó. Bom demais esse vídeo. Tranquilo. Tá bom. E olha quem voltei. É isso que eu ia fazer, eu ia filmar você, mano. Hoje vai participar do... Não vai ser vlog, né? Esse já é um vídeo que não é vlog, mas é quase vlog, né? Hoje a pegada tá tudo de vlog, tá tudo avacalhado mesmo. Vamos que vamos. Saulo, é aqui que o pessoal fica pelado? Não. Não é aqui, cara. Só isso. Não, aqui na moral, ó, no WhatsApp chegou uma corrente aqui no WhatsApp falando que o pessoal fica pelado na universidade. É aqui que fica? Não é aqui não. O que você faz aqui então? Aqui a gente estuda, trabalha e faz pesquisa. É isso que você vai mostrar pra gente, né? Eu vou mostrar pra vocês. Demorou. Eu tô querendo botar isso nesse vídeo já pra galera comentar e falar se bota fé na ideia ou não. O negócio é o seguinte, a gente tem que comunicar com as massas, só que competir com os memes que a galera faz no disparo do WhatsApp não dá, né? Então a gente tem que memificar um pouco esse rolê aí. Nós vamos bater nas portas das salas de laboratório. Falar no meio da faculdade com o pessoal que tá andando também. Perguntar onde o pessoal fica pelado, porque eu tô tentando descobrir ainda, porque eu quero ver gente pelada. Nunca vi gente pelada aqui. Onde que tem maconha pra gente fumar. Pois é, eu nunca encontrei, então quem sabe a gente encontra aí. Fazer uma roupagem bem caricata assim, sair abordando o pessoal e pra mostrar que na verdade, tipo, a gente sempre vai quebrar a cara que realmente o pessoal tá aqui não é pra fazer balbúrdia, né, mano? O pessoal tá aqui pra isso daqui, ó. Pesquisa séria, né? Exatamente. Enfim, registrem suas ideias aí, ó. Se vocês acham que vale a pena fazer esse rolê ou não, e se vocês têm alguma coisa que a gente possa complementar ou não nessa ideia. Fechou? Vamos lá, o que é o primeiro caso? O modelo é descrito por uma cadeia de osciladores, né? Esse tipo de modelo é usado há muito tempo por Debye e alguns pesquisadores nessa área, né? Que consiste numa descrição dos sólidos, que é uma cadeia de osciladores harmônicos a princípio, digamos assim, né? É como se fosse os átomos fossem ligados meio por molinhas. Isso, exatamente. E o calor, né, a transferência é feita por esses contatos dos átomos. Exatamente. Então isso eu queria mais ou menos fazer aqui nesse desenho, que não ficou muito bom, mas... Não, tá ótimo. Vamos ver. Então essa bolinha aqui tem uma massa específica, vou colocar aqui com uma massa M, né? E aqui a interação entre o vizinho dela, né? Ligado por essa molinha. Então a gente vai lá e liga o sistema a duas diferentes temperaturas. Esse aqui tá ligado com um banho quente, então ela começa a vibrar. A gente vibra, essa transferência vai para outra, que vai para outra, que vai para outra e transfere calor para fonte fria. Sacou a ideia? Uhum. Então, o que é retificação? Retificação térmica é a mudança na magnitude do fluxo de calor quando a gente inverte um sistema. A palavra assim, a palavra-chave aqui é inverter o sistema, quando a gente submete ele a dois banhos térmicos. Então, para a gente estudar retificação, a gente tem que estudar um sistema, uma situação e inverter o sistema. Quando a gente inverte o sistema, a mesma coisa, a setinha aponta pelo mesmo lado. O fluxo de calor vai da fonte quente para a fonte fria. Então tá, então o que eu fiz no meu trabalho de mestrado foi explicar os ingredientes que eu tenho que ter no meu sistema para que ocorra o fenômeno de retificação. Então você vê que eu tentei desenhar mais ou menos um sistema homogêneo. Todas as massas são iguais e todas as interações são iguais, certo? Se eu inverto o sistema, um fluxo vai ser igual ao outro, então não tem retificação térmica aqui. Então, o primeiro caso então é ter uma não homogeneidade no sistema. Então eu fiz aqui um sistema onde as massas estão variando. Sacou a ideia? Aqui as molinhas são todas iguais e para essa configuração eu vou ter um fluxo associado, que é essa setinha aqui. Aí eu vou estudar retificação, tem que inverter o sistema. Aí para esse caso eu tenho uma intensidade muito maior. Sacou? Que é essa setinha grandona aqui. Ou seja, vamos supor assim, da massa maior para a massa menor, o meu calor flui muito mais, vou colocar entre aspas, rápido, entendeu? Tem uma intensidade de calor que passa, digamos assim, com maior velocidade, entre aspas, assim, entendeu? Então isso eu queria descrever. Mas o meu trabalho, como foi um trabalho teórico, né, eu tinha que mostrar com mais detalhes o que tem que ter no meu sistema para isso ocorrer. E isso eu fiz, como eu tenho dois banhos térmicos aqui nas extremidades, né? Então o meu sistema aqui, de algum jeito, aqui, ele depende da temperatura. A princípio, numa situação harmônica, já foi mostrado que mesmo se eu tiver aqui um sistema não homogêneo, ele não retifica. Então eu tenho que ter um sistema, o que eu cheguei foi o seguinte, um sistema harmônico e que tenha dependência na temperatura, nessas interações, tá vendo? Imagina que essa molinha sente esses banhos térmicos, essa molinha também sente esses banhos, essa molinha também sente. Então, de algum modo, tem
com essa sensibilidade tem retificação térmica, sacou? Então, como foi um trabalho teórico, eu parti de um modelo com uma interação extremamente complicada, que eu não conseguia fazer conta nenhuma, são as equações muito difíceis de calcular. Fiz uma aproximação para enxergar os ingredientes que tem nessa anarmonicidade que gera retificação térmica. Sacou a ideia? Então, esse que foi o trabalho em si. Anarmonicidade, mano. Olha que palavra bonita, velho. Aí, tá, mas isso aí... Então, é possível fazer no laboratório e tudo mais? Sim, é possível fazer. E esse tipo de sistema que a gente está estudando aqui são sistemas graded, né? Ou seja, gradual. Ou seja, a massa varia de algum jeito no meu espaço, entendeu? Existe isso na natureza e também pode ser fabricado. Então, a precisa um trabalho que já tem aplicações diretas. Por exemplo, já vi alguns trabalhos, não vou falar com 100% de certeza, mas lançaram nanotubos de carbono que também já estudaram retificação térmica ali, entendeu? Eu não sei a fundo qual foi desenvolvida essa ideia, mas já vi trabalho ensinado em nanotubo de carbono. Aqui no departamento tem muito de nanotubo de carbono, né? Tem. O Thiago mesmo da língua eletrônica foi com nanotubo, né? Sim, o laboratório dele mexe majoritariamente com isso. Exatamente. Então, assim, essa que é a ideia. Então, o principal do meu sistema é o quê? Quando eu inverto ele, assim que eu inverter, eu vou enxergar fluxos diferentes. Sacou? Entendi. Então, essa é a ideia de retificação. Imagina se tem uma situação onde que nessa configuração aqui passa 80% em relação a isso. Entendeu? Então, é uma retificação muito boa. Entendi. Claro que tem que ter muito mais trabalho para explicar como que a retificação aumenta ou cai com o tamanho da cadeia, como que eu melhoro a intensidade. Vamos supor que eu ligo essa bolinha aqui na última bolinha aqui. Vamos supor que a gente tem uma bolinha que liga os extremos. Então isso também intensifica a retificação. Então, claro, é muita pesquisa por trás disso aqui para tentar contornar os possíveis problemas com o tamanho da cadeia e para obter o melhor jogo térmico possível. É porque você mostrou de uma forma mais simplificada, né? Mas isso também não vai ser só linear, né? Isso daí pode ser em 3 dimensões e tal. Exatamente, entendeu? E aí deve ficar bem complicado, né? Bem complicado. Mas esse nanotubo de carbono está aí exatamente para isso. São grafeno, são monolayers, né? Monocamadas. Então, assim, a princípio até é como aplicar uma utilização de carbono bem direta, né? Então eu acho que isso aí começa a responder algumas perguntinhas aí, não todas, mas vamos lá para as perguntas então? Vamos, bora. Dmitry, você já ficou perdido pelos sex? Eu só entrei lá uma vez e quase me perdi. Eu não, mas eu tenho um caso muito legal do Moranão que vai no próximo vlog. Qual foi o meu caso? No primeiro dia de aula. Ah, verdade. Existe alguma temperatura crítica em que o retificador para de funcionar? Alguma temperatura em que o fluxo de calor volta a ser igual para os dois sentidos? Ou se esperamos tempo suficiente, ele vai sempre resfriar o interior? Então, a pergunta foi legal, porque tem uma análise com diodo elétrico, e claro, pelo que estou me lembrando, ele tem uma tal de corrente de fuga, né? Onde aumenta a diferença de potencial lá e tem a corrente fluindo para o sentido oposto, né? Só que aqui não, aqui temos o fluxo de calor, que é a diferença, assim, na melhor das hipóteses, a lei de Fourier, onde fala que o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura, né? É uma lei que está fenomenológica, mas que é aplicada em muitos trabalhos, né? Então lá está lá o gradiente de temperatura, correto? TQ menos TF. Então nunca vai ter um gradiente específico tal que flua calor para o outro lado, que quebra a segunda lei de termodinâmica. Não tem isso. E a base do modelo ela é explicada também com suportes fundamentais. O que é o suporte fundamental? Primeira lei de termodinâmica, segunda lei de termodinâmica. Então, vamos supor que eu tenho dois sistemas com temperaturas iguais, então eu tenho que ter uma distribuição dada pela segunda lei de termodinâmica e a primeira lei de termodinâmica, que é nada de novo. Nada de novo. Então, a distribuição de Gibbs, né, que fala que a temperatura é A menos beta, aquela função ação, né? Então está tudo bem especificado. Então a princípio não tem nenhum gradiente de temperatura que atrapalhe o meu sistema. É legal que tem alguns trabalhos também mostrando que temos um comportamento esquisito com o fluxo de calor quando a gente varia o gradiente de temperatura. Que é de se esperar que o quê? Quando aumenta o gradiente de temperatura, aumenta o fluxo de calor. Mas tem alguns sistemas que o fluxo de calor diminui. Chama NDTR, que é exatamente isso. Quando o fluxo de calor diminui com o aumento do gradiente de temperatura. Continua falando assim, ou se esperarmos um tempo suficiente, ele vai sempre resfriar o interior. A ideia, eu não estou realizando trabalho no meu sistema, então
tudo ocorre naturalmente. Então o fluxo de calor vai da fonte quente para a fonte fria, correto? Então não tô, por exemplo, que eu tinha falado sobre aquele insufilme, né? Então a princípio a gente está dentro da sala, lá fora. Essa fala do insufilme em relação ao vlog anterior, né? Isso, que eu citei lá, um insufilme de diodo térmico. Claro que o nosso ambiente sempre vai ser aquecido, né? Porque, vamos supor, se a gente está dentro aqui da sala, lá fora está 40 graus, um sol infernal, né? Então o nosso ambiente sempre vai ser aquecido. A questão é a taxa de aquecimento que vai ser diferente, entendeu? De acordo com o que a gente coloca no insufilme. Sacou a ideia? Então sempre vai ocorrer o aquecimento. E lembra que eu não estou realizando trabalho no meu sistema, está tudo acontecendo naturalmente aqui. Legal. Que legal vendo esses caras, dá até vontade de ser pesquisador. Hoje em dia tá meio complicado, mas esse é o intuito mesmo, velho. A gente tem que mudar esse cenário aí pra ser cada vez mais vantajoso, que o nosso trabalho seja bem reconhecido, né? Beleza. Nossa, muito legal isso. Será que teria alguma forma de gerar energia com isso? Tipo com a diferença de temperatura de um ambiente para outro? Bom, aqui no caso eu estou necessitando da energia térmica do sistema, né? Para ter um controle dela. Então, o nosso sistema ele não tem corrente elétrica no sistema. A condução é feita através das vibrações, não é feita através do transporte elétrico. Claro, se eu colocar esse ingrediente no sistema, eu tenho que, digamos assim, reescrever as equações, colocar essas propriedades elétricas dele para tentar descrever o fluxo de calor, correto? Então, é uma aplicação, só que também exige sentar, estudar um modelo bonitinho, ir para o laboratório, verificar. Existe mais trabalho científico para tentar justificar essa sua pergunta. Que tem aplicação? Tem, é possível. Só que na minha área eu não consigo afirmar 100% porque eu descrevi um modelo que não tem a condução de corrente elétrica. Sacou? Essa pesquisa é ótima e, claro, com muitas aplicações. É mesmo. Mas já não existem as placas Peltier, é assim que fala mesmo? Isso. Né? O fenômeno termodinâmico delas está relacionado em algum ponto com essa pesquisa? Então, essas placas, elas funcionam basicamente assim. Você liga uma corrente elétrica nelas e ela funciona como uma bomba de calor, né? Então, alguns processadores usam essa placa, tem para resfriar, né? São pequenos sistemas, então ela serve bom como um resfriador. Igual novamente com a pergunta anterior, como o meu sistema ainda não descrevi ele como capaz de percorrer uma corrente elétrica, então eu não sei a princípio como que seria uma ligação direta com essa placa, a princípio, né? Mas com certeza tem, isso aí é, digamos assim, 100% garantido. Tem só que descrever com mais detalhes o modelo, entendeu? Ó, o comentário que eu vou ler agora, eu queria fazer só uma observação antes. A pessoa que escreveu isso apoiou para o nosso projeto da ida ao Chile para gravar o eclipse solar total que vai rolar. Então vamos entrar na vibe dessa galera aí, hein, gente? Nós estamos na corrida final já, na reta final para... O rolê já é em julho, hein? Dia 2 de julho, então faltam 40, 39 dias, mais ou menos isso, enquanto estou gravando agora, para esse vídeo pro ar. Eu não sei exatamente quanto tempo vai faltar para a campanha, mas se você ainda não leu, não tá sabendo, entra no link que a gente vai deixar na descrição e nos comentários aqui, demorou? Então vamos lá, ó. Achei muito interessante a ideia do insufilme de diodo térmico. Uma coisa que eu pensei um dia desses foi um tipo de insufilme que se adaptasse à quantidade de luz, tipo lentes transitions. Poderia ser aplicado em janelas de casas e prédios, também em para-brisas automotivos. É legal o comentário dele. E o que eu vejo a princípio, quando eu comecei a estudar, foi a aplicação direta, foi realmente esse insufilme, sabe? Eu fiquei imaginando como isso poderia acontecer. E seria interessante se a gente conseguir, assim que desenvolver isso aí, colocasse cadeias de diodo térmicos. Então, assim, a gente poderia ter alguma propriedade relacionada, por exemplo, a propriedade da luz, estudar as propriedades ópticas do sistema. Então, a gente teria duas situações, um diodo térmico e, além disso, um insufilme transitions, digamos assim. Seria uma boa opção. Foi sempre uma ideia muito assim, aplicável, né? Meu objetivo foi um trabalho teórico, analítico, para mostrar na conta que realmente tem retificação térmica. E eu mostrei isso também, independente do tamanho da cadeia. Foi muito legal o trabalho, teve bastante conta, muita conta mesmo, então deu para sair esse resultado muito interessante. E para enxergar, para exemplificar isso, eu rodei no MATLAB um programinha para mostrar que tem retificação térmica. Então, esses aqui são os gráficos, alguns dos gráficos que eu rodei, que tem, por exemplo, a razão de retificação, que eu defini como um fluxo dividido pelo outro, né? Quando eu aumento o gradiente de temperatura, a gente vê que a gente consegue obter mais ou menos 20 a 30% de retificação térmica. E eu também fiz
outras análises envolvendo novos modelos, no sentido de eu aumento a massa do meu sistema, eu vejo como é que varia isso, ou eu aumento a interação entre eles, vejo como é que isso varia, e em todos eles eu obtive exatamente o mesmo fator, mais ou menos 30%, 40% de retificação térmica. Mas esses gráficos aqui, eles, digamos assim, são só ilustrativos, o objetivo mesmo foi mostrar na conta, mas foi muito legal. Sensacional, mano, muito massa. Tem mais alguma coisa que você quer comentar? Não, achei da hora as perguntas, realmente, se surgir mais, ficaria muito Pô, feliz se faltar alguma coisa, vocês podem deixar aqui na descrição, né, que o Saulo tá à disposição aí pra gente gravar outros vídeos aí, né, mano, mas muito obrigado mesmo, valeu, salve, salve, tamo junto, velho. É nóis. Aí, ó, o Saulo já tá entrando na onda, hein, por livre espontânea pressão, será? Já tem alguns apoios ali, né, mano. Ó, é até bom pra ver que o procedimento é simples, né, mano? Sim, né? Se você quiser entrar com o Facebook não dá nada. É apoiar com 10, 25, 50 e etc. Ó. Vamos colocar aqui. Que isso, mano? Responsa, hein, bicho? Vamos lá, vai. Vai ser um projeto da hora, não. Apoia aí. Aí eu senti firmeza, hein, mano. Entrou com o Facebook, ok. Inclusive, meu Facebook só serve pra esse tipo de login, tá ligado? Hoje em dia é só pra entrar fácil nessas contas, assim. Então, bem prático, você que não colaborou ainda. Na moral, não boto fé. Aqui, tem só uma coisa que muita gente pergunta, tem a opção de não botar no cartão e fazer boleto, fraga, gerar um boleto, porque tem gente que tem receio de ficar pagando essas coisas pela internet, né? Tem como gerar um boleto e fazer a transação pelo banco. Mais prático, né? Você quer usar cartão aí na internet. Então é isso, velho. Obrigado, valeu. Salve, só um aperto de mão aqui pra finalizar o vídeo. Salve, salve, até a próxima. Não deixa de interagir aqui com a gente, tamo junto.